Aruanda, Lajedo, tão grande de Aruanda. Eu sou Iacatiúcia de Manjá, eu sou Iaquequerê, de uma comunidade tradicional situada na Pedra de Guaratiba. Eu sou o Babalorixá, o Balabi, Tiago de Xangu. Sou Loriebé, a cabeça da comunidade Terreiro Balabi. É uma comunidade que fica dentro de uma unidade de conservação, que é a APA do Morro de Silvério. O território de Pedra de Guaratiba é um território bem complexo, porque ele é a ponta final da Zona Oeste e hoje a gente está revigorando o território. A ancestralidade dessa casa, né, que é uma ancestralidade afro-indígena, né, é um caboclo boiadeiro, né, que a gente fala dentro da tradição. Ele provocou por que a gente não tinha um plantio, né? E aí surge o Quintal das Pedrinhas Miudinhas nesse primeiro movimento de resgatar a nós mesmos, da natureza dentro da gente enquanto território ancestral. Nossa parceria com o Balabi, além de ser uma parceria de enfrentamento mesmo, né? É uma parceria de fortalecimento e resgate das infâncias. A gente tem o Ogum, né, que é o nosso médico, é o nosso ancestral que sabe todos os manejos ancestrais da agricultura. Como eu chego com essa tecnologia ancestral de manejos, eu me vejo confortável para estar falando sobre essas pautas. E é como a gente disse na frase Yorubá, né, hoje também lá na escola. Kossi-Ewe, Kossi-Orixá, sem folha, sem orixá. A gente tem uma perspectiva urbana muito grande. Então não é consensual que todo mundo tenha suas plantações, até porque o Ocidente nos fez acreditar, né, que as grandes selvas de pedras eram mais civilizadas para existir. Contra esse sistema, né, capitalista, a gente vem fazendo esse quintal de resgate, que é o Quintal das Pedrinhas Miudinhas, e fazendo essa reeducação, resgatando os nossos manejos que os nossos ancestrais já faziam. Então a Escola Ema Dávila, o Terreiro Balabi, a Comissão dos Direitos das Crianças e Adolescentes, né, traçaram um dia de vivência ancestral. E aí foi a primeira vez que a gente recebeu as escolas dentro do nosso território. A gente tenta, junto com o Terreiro Balabi, tratar essas questões de o que é natureza, do que é estar dentro de uma área de preservação ambiental. Técnicas ancestrais são possíveis e que a gente não precisa estar o tempo inteiro refém das novas tecnologias e dos industrializados. Um trabalho de conscientização e firmamento de que nós podemos ter uma prática diferente do que nos é colocada sempre. Para a gente conseguir ter um primeiro momento de atividade, a gente antes precisou fazer um trabalho bem grande de conscientização dentro da comunidade escolar. Não só com os familiares e com os alunos, não. Você percebe que a criança não nasce intolerante. A criança não nasce racista. É uma coisa que os pais ensinam. E aí, quando a criança chega em casa contando como foi a atividade, entende que é uma atividade mesmo de agroecologia, de dinâmicas pedagógicas, sem ter a ver com religião. E tem uma frase que a mãe diz que a gente precisa olhar mais o mundo com os olhos de uma criança. E aí hoje, né, nessa apresentação da escola, quando a gente vê muitas crianças interagindo e dizendo ali, tentando adivinhar o nome dos elementos ali, da agricultura, das plantas, das frutas, isso é importante. Porque de alguma forma os pais dele estão tentando levar algum conhecimento. Não teve uma criança que não ficou curioso para poder saber o que era ali. E ali você vê que não tem intolerância, não tem racismo, não tem nada disso. Mas a resistência deles é a maior foi porque foram pessoas de terreiro falar sobre agroecologia. Proporcionar às crianças estarem participando dessas atividades
sempre vai valer a pena. Lá no quintal tem plantas que foram elas que plantaram. A resposta das crianças é a melhor possível. Sempre tem um engajamento. Se a gente for pensar numa perspectiva de que a educação tem de ser integral, e não integral na questão do tempo, mas integral na questão da integralidade do indivíduo, a gente entende que essa conexão do nosso movimento como educador está totalmente ligada à questão da saúde. A gente tem parceiros que são parceiros e gestores, e aí a importância das leis e dos governantes gestarem e olharem esses territórios também, para que esses territórios possam acessar. E da gente ter pessoas nesse lugar de cargo que estejam abertos a cumprir o que foi colocado. A atividade com o coletivo Balabê, para além do cumprimento da 10.639 da 11.645, nós precisamos combater o racismo estrutural em todas as suas instâncias. Ela é uma lei que já transcendeu o espaço escolar, né? Ela tem parâmetros muito fundamentais, inclusive para a gente aplicar na saúde, na justiça e para os espaços de educação que também não são formais. Então, fica muito distante a gente pensar em falar de ecologia, de tradição ecológica, falar de cultura afro-brasileira apenas mostrando papel na sala de aula. Estar atento aos movimentos que estão acontecendo dentro do seu território, perceber as falas que estão associadas à questão do combate ao racismo. Quem trabalha, quem está engajado nesse movimento, quer estar dentro de uma unidade escolar, porque fortalece, né? São as nossas crianças que vão propagando as nossas ideias. As crianças são o nosso futuro, então a gente tem que tentar fazer com que esse futuro seja melhor do que hoje, como nossos avós, nossos bisavós tentaram fazer pra gente. Eu acredito que todo o espaço ancestral, ele é um lugar de fomentar políticas públicas, que muitas vezes a gente ocupa o lugar daquilo que o Estado não se compromete. Os espaços religiosos, como todo, acabam promovendo esse lugar. E a gente, com as rodas de conversas, com os movimentos, a gente tem trazido conhecimento, cultura e aplicado isso para o nosso entorno para a gente começar a se credenciar para estar nas discussões políticas. O engajamento político, ele define quem vive e quem morre. É necessário. Uma das minhas funções na sociedade civil é ser articulador social. Os territórios que mais têm atendimento, mais conseguem melhorias, são os territórios que possuem essas pessoas politicamente ativas. Setembro, ele é uma data para o nosso território que vem perdendo muita força social, mas ainda é um marcador em muitas periferias, que é o famoso dia de Cosme e Damião, né? Que é uma festa para celebrar a dignidade de existir enquanto uma pedrinha miudinha, de existir enquanto herê. E a brincadeira, o mexer na terra, o se enfeitar com coisas que a gente pode pegar no nosso uma pedrinha, uma florzinha e transformar num arquinho de cabelo, e e o brincar de amarelinha, e pular e plantar e mexer na terra e fazer buraco, se sujar, enfim, isso está muito longe por conta desse uso excessivo de tela.
Eu sempre digo que a política de distribuição de cestas, ela não me agrada, né? Porque se a pessoa precisa, né, do básico, significa que a gente está muito ruim enquanto sociedade, né? Mas não é uma coisa que a gente pode se eximir de fazer. A gente faz um intenso movimento de segurança alimentar, de garantia de bem viver mesmo, né, para essas crianças, garantia de sorrir. E a gente garante também o acesso a algumas políticas, né? Deixa o acesso ao número de telefone, deixa sempre uma cartilha, alguma coisa sobre o direito das mulheres. Onde a gente começa a apresentar para eles o que é política, né? Qual a importância do voto. Então o Terreiro Balabi ele tem se tornado aqui para a comunidade um local de resistência, de ressignificação. E a gente, com os nossos vizinhos, tem mediado muito e trazido para eles a importância deles se verem como agentes políticos, agentes sociais. Então, o que eu sempre falo é, a gente já é. A gente precisa fazer com que eles entendam que somos. Então, quando a gente tem esse apagamento político, essa dita não vontade de participar do cenário político, é um prato cheio para quem quer permanecer no poder. E aí a gente, nesse manejo, né, ancestral da terra, a gente vem falar sobre a saúde, né? O que é a saúde pra gente? A saúde pra mim é você ter tranquilidade, né? Você conseguir ter sabedoria para você lidar com as coisas. Saúde pra mim é você ter paz, é você não viver em lugares que te afetam psicologicamente, que te machucam. Saúde pra mim é poder chegar ali, bater minha cabeça no chão, botar minha cabeça no chão, pedir ao sangue, que é o meu pai, né? É o pai das ervas, o pai da cura, que cura uma dor de cabeça, uma febre, uma enxaqueca, algo assim. Né? Saúde para mim é isso, você viver bem em sociedade, você viver bem na sua vida particular, você viver bem na sua vida profissional. Para a consciência da Casa de Xangô, saúde para a gente é altos cuidados, é a questão da gente se sentir bem com a nossa aparência, é alimentação, é exercício, é movimento, é descanso, é estar bem emocionalmente. Então, todo o complexo humano, para a gente, é saúde. Saúde, para mim, é o quintal das pedrinhas miudinhas. É bem viver, é cuidado, é afeto, é mão na terra e consciência de quem é. Saúde, para mim, é estar bem na sua integralidade. Estar bem e se sentir bem, se entender. A saúde é a capacidade que a gente tem, pelo menos para mim, né? De eu cumprir o que eu preciso fazer. Sem saúde, e pegando esse arcabouço de conhecimento da Casa de Xangô, eu não consigo ser sacerdote. E aí eu falo de todos esses movimentos, de saúde emocional, de saúde pessoal, de estar bem. Então, saúde para mim é a oportunidade de eu conseguir exercer a minha função como babalorixá, é ter qualidade de vida. Pai Gilmar Rugues de Oiá, Babalorixá, do Ebele Axé Oloiatorum, Axé Bambuzal, baiano de nascimento, gonçalense de coração. O terreiro em si é um espaço coletivo, né? É um espaço de convívio diário. A EBE, né, a comunidade, quando a gente fala Ilê Axé, Casa da Força, é do portão para dentro. Quando a gente fala EBE Ilê Axé, é a comunidade ao entorno, como se aquilombassem aqui no espaço de terreiro para a questão da saúde coletiva, para a questão da alimentação coletiva, porque todo o nosso processo é coletivo.
somos um espaço de manutenção da cultura tradicional dos povos de terreiro, um espaço mantenedor da cultura ancestral, para além da religiosidade, onde trabalhamos o combate ao racismo, ao crime de ódio religioso. E da parceria com a BEM-TV veio o projeto Jovens Comunicadores, que foi um projeto na época da pandemia e fez essa junção de trazer jovens da comunidade até o espaço de terreiro que se interessasse ao curso de comunicação popular que na época era feita, o que fez muitos jovens de terreiro se reconhecer como militante, como defensor das suas próprias causas territoriais, de gênero, de raça, de cor e de credo. Me chamo Natália, sou uma jovem comunicadora e eu estou aqui hoje para falar sobre a intolerância religiosa. Os casos de intolerância têm aumentado absurdamente em todo o território nacional. No ano passado, só no estado do Rio de Janeiro foram registrados 79 casos de intolerância, e isso só até o mês de setembro. Em um país que deveria ser laico, a liberdade religiosa não é nem um pouco respeitada. Por isso, hoje nós estamos aqui para falar um pouco desse assunto com o Pai Gilmar, aqui no Axé Bambuzal. O projeto Bambuzal nasce nessa junção, né, da necessidade de trabalhar políticas públicas para a juventude preta de terreiro, com segurança alimentar, porque a gastronomia, a base da nossa religiosidade, né? A gastronomia faz parte do dia a dia, do cotidiano do terreiro. O acolhimento às populações minorizadas, como os povos de terreiro, como a população LGBTQIAPN+, a juventude preta, ainda mais por estarmos inseridos num espaço de comunidade periférica. Começamos a militar na área dos projetos sociais voltados às pautas dos povos tradicionais. Em 2012, nasce o EBL Axé Loiatorum com o apelido de Axé Bambuzal, porque aqui temos 2 bambuzais e a dona da casa em Ançã é a Senhora dos Bambuzais. Uma das primeiras parcerias foi com a BEM-TV, na criação da Frente Papagoiaba, que fez a junção de Niterói e São Gonçalo, que foi a inserção da juventude negra no mercado de trabalho, e a gente sabia da importância de inserir nossos jovens de terreiro, que já sofriam uma discriminação por serem de terreiro, mais serem jovens pretos, mais serem jovens periféricos, e a gente viu aí uma grande oportunidade de fazer a junção. O espaço de terreiro, ele passa a fazer o trabalho de assistencialismo aonde o Estado, aonde o governo não consegue chegar. Então a gente promove políticas públicas sem ter a ajuda das políticas públicas. E esse mínimo que o Estado não consegue fazer, quem detém o poder de fazer ao seu entorno são os espaços de terreiro. Porque vai para além da distribuição de cesta básica, para além das políticas mínimas que a gente consegue hoje em dia captar, né, com muita dificuldade, porque a gente sabe do racismo institucional que existe. A gente conseguiu captar aqui 478 famílias que se beneficiaram de um projeto GLP para pegar o seu gás gratuitamente nos postos de distribuição. Durante esses 6 meses, bimestralmente, a BEM-TV promovia aqui no Espaço Terreiro palestras sobre segurança alimentar, como tratar os alimentos, como cuidar dos alimentos, para além da questão só do preparar, cozinhar e comer, né? Eu também sou membro, né, da Rede Renafro, que é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, que também trabalha com a Fiocruz, primeira conferência estadual de saúde da população negra, e a gente começou a discutir políticas públicas para povos de terreiro dentro do espaço de saúde, e a gente conseguiu fazer com que o SUS entendesse que todo o trabalho de assistencialismo da parte salutar dos povos pretos, dos povos de comunidade, dos povos de território de periferia, já eram feitos pelos povos de terreiro, pelas matriarcas das pretas velhas, das grandes mães, das curandeiras, das rezadeiras da cultura brasileira. Acolhimento sociocultural para além do socio-religioso. Esse trabalho que o SUS faz de saúde, os nossos ancestrais já faziam, que foi a época da fitoterapia, cura com ervas, o trabalho de psicologia, assistência social dentro do espaço de terreiro. Você o ecoci orixá, sem folha não tem orixá, né? O ecumenismo, eles são as religiões que tratam do cristianismo. Então, na verdade, eles deveriam rever essa inserção de espaços e instituições para interreligioso, para que conseguisse contemplar também os povos tradicionais de terreiro e do trabalho de segurança alimentar, de saúde, de acolhimento que fazemos no espaço de terreiro.
Me chamo Yalorixá Isis Jinsan, filha do Babalorixá Gilmar Jinsan, Axé Bambuzal. Cheguei através do Irmã de Santo, que estava frequentando um terreiro. O axé me fez muito bem para a saúde mental e pessoal também. Várias pessoas já chegaram aqui várias vezes debilitadas, né, espiritualmente, de saúde, mentalmente, foram muito bem cuidadas. Meu nome é Beatriz Ribeiro, conhecida como Ebome Tula. Eu tenho 58 anos de idade e 39 anos de feitura. Estar aqui no Axé Bambuzal, como em todas as religiões, ela tem um grande acolhimento mental, dando aquele atendimento, porque assim, o zelador ele acaba sendo muito médico, conselheiro, psicólogo, e aqui a família do Axé Bambuzal tem muito disso. Aqui temos bastante pessoas que trabalham no meio da saúde, né? Então, dúvidas que muitos médicos não têm, né, não esclarecem lá fora, eles nos dão muita base, né? Em alguns casos, até mesmo, não dão caminhamento, mas dão base aonde que a gente pode procurar, onde que a gente pode ter o apoio. Eu sou técnica de enfermagem há 32 anos. É muito voltado para a saúde, né, das mulheres do axé, assim, dando palestras, orientando quando as meninas ficam grávidas, orientando o que elas têm que fazer, quais são os procedimentos. As pessoas estão muito acostumadas em igrejas, né? Ser acolhida, ter ajudas de uma cesta básica, ter ajudas que muitos terreiros não têm. Saúde integral, bem-estar social é primórdio para os povos tradicionais de terreiro, porque a gente subentende que aqui seja uma ebé. Ebé é uma comunidade. Então, quando você adentra o portão do terreiro para dentro, aqui você busca a sua paz interior, você esquece os problemas do cotidiano, você esquece os problemas da zona urbana. Você vê que geralmente os terreiros estão inseridos em espaços distantes da zona urbana, distantes dos grandes centros, né? Hoje, a maioria dos terreiros ou estão nas periferias de comunidade ou estão para os altos dos morros. Os espaços terreiros viraram espaços de quilombo. O espaço trazia a saúde psicológica, a saúde na sua totalidade, na sua pluralidade. Vamos voltar um tempinho atrás à questão dos manicômios, né? A gente tem noção hoje como líder religioso e como a pessoa que promove o bem-estar social e salutar dentro de um quilombo, dentro de uma ebé, dentro de um terreiro, dos internos manicomiais da época, por questões de intolerância religiosa, por questão de não sapiência da causa, internavam os seus parentes, os seus entes queridos em manicômios, com crises que na época diziam serem crises psicológicas ou até psiquiátricas e eram problemas espirituais. A gente faz um auto-reconhecimento do seu próprio eu. É como se o seu eu estivesse doente e o espaço de terreiro te faz reconhecer essa doença interna, esse seu eu doente e tratá-la conforme as determinações do orixá. Saúde, para mim, ela é fundamental. Saúde é você conseguir conviver, viver, se alimentar, se divertir. Saúde é cultura, saúde é alimentação, saúde são direitos básicos, saúde é uma cabeça boa, saúde é dia após dia acordar, pôr os pés no chão, abrir os olhos, agradecer e viver o seu dia. Isso é saúde.